Ih, fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres? Ai, meu Deus do céu, como é que vocês estão? Como que foram no dia de hoje? Quase 3.000 pontos de queda. Queridos, que dia doideira.com. Mercado 100% direcional, mercado 100% tendencioso, mercado sem correção. Isso pra gente é muito ruim. Mais doloroso ainda é quando você está vendido praticamente da máxima do dia e sai da operação por considerar uma oportunidade em algum momento de correção, em eu considerar em algum momento essa briga do preço por 3 vezes aqui uma tentativa de virada, mas tudo bem, eu quero ajudar a vocês, mesmo não pegando todo o movimento, e isso eu ensino muito bem lá pro pessoal, não ficar focado em amplitudes extremamente absurdas e focar de fato, de forma objetiva e lucrativa, numa pontuação minimamente saudável. 300 pontos, queridos, são mais do que suficiente para você lucrar e lucrar com consistência e ter resultados satisfatórios no longo prazo. Se você entender essa métrica, você vai ter resultados absurdos. Felipe, é no intervalo de um dia, numa semana? Não. É pelo menos ali após 1, 2, 3 meses fazendo a mesma coisa. E eu te garanto, vocês vão ver os resultados aparecerem. Vocês vão ver as movimentações do seu gráfico ali começarem a desenvolver numa absurda tendência de alta, tá? O seu relatório de performance vai começar a prosperar. Aconselho você a preencher o formulário na descrição desse vídeo, não perder mais tempo e participar junto com a gente lá da sala ao vivo. Fique comigo até o final desse vídeo, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Prestem atenção no que eu vou explicar aqui sobre essas movimentações e preencham o formulário que vocês não perdem por esperar, beleza? Vamos aqui na nossa movimentação do Menino Índice. Hoje pra mim, galera, eu abri na sala, postei lá no meu Instagram, a foto tá lá ainda, você pode observar. Acreditava que isso aqui era muito um ponto de captura de liquidez para o mercado entregar o movimento de baixa. Dito isso, o mercado confirmou essa estrutura. O mercado confirmou. Só que para isso ele precisa colocar o pessoal antes na ponta compradora, colocar pessoas na ponta compradora. Todo e qualquer movimento de queda tem que manipular um topo. Todo e qualquer movimento de alta precisa manipular um fundo. É simples, não é difícil. Só que você enxerga os movimentos e ignora. É mais complicado. Felipe, a oportunidade de venda pelos 5 minutos foi única, galera, única. Nesse order block de pavio aqui. Nós deixamos ele marcado, mostrei isso para o pessoal, expliquei essa situação. Quem aproveitou no risco, cravou essa oportunidade e desenvolveu esse movimento de queda. Lá no gráfico de minuto, que é o gráfico que a gente opera, tá? O gráfico de atenção e principal movimentação, aconteceram algumas situações aqui. Situação número 1. Situação número 1, preste atenção. Preço chegou na operação de risco. Como você está operando um gráfico de minutos, você não tem muito o que fazer. Você tem que somente observar e aguardar. Se chegar numa referência, você executa. Se não chegar, você continua olhando. Capturou a liquidez, validou uma entrada. Eu acabei optando por esperar essa oportunidade passar. E depois disso, eu acabei vendendo em algum ponto aqui nessa região, cravando esse primeiro movimento de queda. Só que aí, você está observando que uma confirmação, aquele movimento mais claro de voltar em um pó, não aconteceu nessa estrutura aqui de cima. O preço foi conseguir fazer uma correção somente aqui na ponta inferior. Eu tinha como alvo essa região aqui, mostrei pro pessoal, isso aqui era um FVG grande dos 5 minutos, tá? E aí eu falei, ó, eu quero acreditar que o mercado vai estopar esse FVG e depois de estopar esse FVG vai gerar pra gente ali talvez uma oportunidade. E essa oportunidade pode ser a ponta mais interessante pra gente se posicionar em uma compra. E aí o preço veio caindo, caindo, caindo. Olha essa liquidez sendo capturada. Olha esse fundo sendo perdido. Olha essa basezinha sendo validada. Ah, Felipe, olha o movimento rompendo um novo fundo depois de uma estrutura saudável. Olha uma outra oportunidade aqui. Olha o preço não perdendo o fundo.
Ah, Felipe, mas aqui deu uma venda. Teve um aluno que me mandou, eu até expliquei isso para ele. Do que adianta você ter cravado uma operação, acertado esse belíssimo movimento, sendo que esse order block estava válido? Não, porque o preço não rompeu o fundo. Às vezes você quer considerar uma entrada, validar um ponto, sem que a confirmação ela tenha aparecido de forma técnica. É simples demais, querido. Só que a gente quer complicar, a gente quer inventar. Só porque pagou, a gente quer falar, não, mas eu devia ter feito. Não, não deveria ter feito. É mais simples do que parece, é mais objetivo do que você deve acreditar. Simples assim. Ponto final. E aí, na oportunidade de compra, olha só um movimento oposto. O preço chegou nessa região compradora. Pelo risco, você pode acreditar nessa operação? Sim. Pelo risco, sim. Só que, do que adianta você validar pelo risco aqui e ignorar o FVG dos 5 minutos? Ignorar que aqui também tinha um ponto, porque o mercado deixou uma liquidez anterior. Isso que me deixa nervoso com algumas pessoas que postam, porque falam, não, ali era o único ponto que você deveria comprar. Poxa, por que você tem que ignorar os anteriores, sabendo que existem oportunidades antes de chegar naquele point? Então, assim, cuidado, tá? Em vocês observarem e não filtrarem as informações devidas. E aí, depois que o preço faz esse movimento aqui, até tava conversando com os meninos lá na sala na hora, aqui gerou um choque depois do preço ter manipulado. Esse order block extremamente saudável, você tem os seus 300 pontos aqui de forma objetiva, olha lá, os 300 pontos pagando tranquilamente dentro dessa estrutura. Pegando uma referência, fez o famoso zone to zone. Ah, mas não tem a mais, queridos. Olha só as oportunidades que eu estou mostrando para vocês. Você conseguiu enxergar duas operações de venda e uma operação de compra, na simplicidade que o operacional te propõe. Só que, será que você teve coragem de executar? Se sim, você foi o cara. Se não, você ficou chupando o dedo, porque depois o mercado só caiu. E aí eu não tenho nem o que falar mais. Não tem nem o que falar. Eu simplesmente vou apagar tudo. E sendo muito sincero para vocês, e depois de enxergar toda essa mitigação que está acontecendo, o preço chegou num POI validado, que é esse FVG aqui, eu não posso trabalhar com essas estruturas. Eu não gosto de trabalhar com essas estruturas grandes, olhando 2, 3 dias para trás. Eu gosto de trabalhar com a estrutura mais objetiva. O que é a estrutura mais objetiva? Tentar pegar o que o mercado vai fazer a partir da abertura, considerando somente esse fundo. Porque eu não tenho pivô para justificar uma movimentação de topo. Eu posso calcular esses pontos aqui como pontos de indução para o preço gerar uma entrada. Se isso confirmar, eu entro. Se não, só vou ficar de olho. Fechou? Paciência e atenção. Não tem nem muito o que falar. Infelizmente, é assim. E lá no Menino Dólar, a melhor referência de compra foi aqui. Depois de considerar no próprio pregão de sexta-feira essa estrutura, a expectativa era ser comprado mais abaixo. Na mesma ideia que foi no índice, tá? Porque observa, no índice eu tinha um FVG e uma base logo abaixo. Eu priorizei a base por considerar que o preço ia estopar o FVG, que era um ponto ali muito, abre aspas, claro, ou uma operação de risco. Aqui, olha o FVG e olha a basezinha aqui. Preço cravo. Você tá vendo que a coerência ela tem que se manter independente do resultado que a operação vai dar? Por que eu consideraria o FVG aqui e lá no índice eu consideraria somente a base? Ou você usa os dois ou você usa sempre o mais extremo. E aí nesse caso aqui eu acabei pegando, tá, esse ponto um pouco mais abaixo, esperando talvez um pouco de confirmação. O preço simplesmente foi subindo lentamente, subindo até que foi embora. No gráfico de 1 minuto é um pouco mais difícil essa oportunidade. Estava até conversando com um aluno ali agora, ele me mostrou essa oportunidade aqui de confirmação de continuidade, tá? Trade de continuidade. É um trade mais agressivo. Por quê, Filipão? Porque o mercado está confirmando estrutura de continuidade e está dando oportunidades de contexto de movimentação de alta. Só que você precisa ter essa malícia. Na hora que aparecer, não dá tempo de ficar pensando. Você simplesmente vai e executa. E depois disso, o preço foi só subindo. Teve até um outro que me mandou uma operação. Assim, é mais difícil ainda. Porque aqui você ainda está no início do movimento. Aqui o movimento ele já se confirmou.
Esse tipo de compra é uma compra que está fora de um contexto mais claro, porque você está pegando literalmente a continuidade do movimento. Então, às vezes, não é tão interessante. Ah, mas deu certo. Tanto você pode observar a dificuldade do preço, volta para retestar, aí mesmo assim ainda sobe, volta para retestar praticamente na mesma região, para aí sim depois conseguir desenvolver. Então, assim, é mais difícil. Hoje foi um dia mais chato no dólar, tá? Ele se desenvolveu de verdade a partir das 14, 15, 30. Depois dali que o preço se desenvolveu, porque antes foi bem complicado, amplitude baixa, dificuldade de desenvoltura, e a mesma coisa que eu falei do índice, eu repito para o dólar. Complicado para trabalhar amanhã se você vai usar essa referência. Por quê? Para você usar essa referência, você tem que esperar o mercado fazer uma manipulação dupla. Prestem atenção nisso, tá? Uma manipulação dupla. A primeira pode ser sacanagem, a segunda que pode ser de fato um movimento. Manipulou de forma dupla, segue muito a ponta vendedora. E a compra, Filipão? Poxa, observa essa basezinha aqui. Observa esses pontos aqui, tá? Aqui para mim já é um ponto de muita liquidez, principalmente com SLT, muita gente vai estar de olho. É assim que funciona o mercado. Eu vou tentar resumir em uma frase. Tá todo mundo enxergando a mesma coisa que você. Esperem eles errarem. E aí você opera. Simples, objetivo, e aí você vai ter resultado. Fechou? Paciência, atenção. Fiquem com Deus na hora de você operar. Muita disciplina. Muita disciplina. Amanhã é um grande dia. Tenho certeza que vamos fazer história junto com o pessoal da sala ao vivo. E eu quero te ajudar. Preenche o formulário. Não esqueça de dar o like, comentar, compartilhar. E no mais, queridos, um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!